Graças e paz, irmãos. E eu queria dizer para você que Deus não está longe de você. Meu Deus, eu acho que é o terceiro culto que Deus pede para eu falar isso para vocês aqui. Ele não está longe de você. A sensação que muitos têm é que Ele está, mas Ele não está longe. Ele não está longe. Meu irmão, Ele está aqui. Ele está aqui, mas a gente fica constrangido de dar um glória, achando que tem que dar. Não, você não tem que nada. Mas você também não tem que reter. Está entendendo? Você não tem que reter a sua expressão de adoração, porque este é o lugar para você fazer aqui junto com os irmãos. A sua adoração é todos os dias. Na verdade, o dia inteiro é para adorar o Senhor. Ah, pastor, eu trabalho. Sim, no seu trabalho você vai adorar o Senhor. Você adora o Senhor quando a palavra de Deus diz que você deve servir o seu patrão como serve a Deus. Quando você faz assim, você está adorando o Senhor, porque você, mesmo com o teu patrão te pisoteando, falando uma coisa atravessada, você fala: Senhor, eu sou fiel a Ti, e eu vivo assim aqui no trabalho. Por quê? Para a glória do Seu nome. De adoração. E eu gostaria de compartilhar com você, porque, irmão, senão vai longe. Mas eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor bem rápido, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16, para a gente caminhar na palavra, né? Mas o Espírito de Deus está neste lugar e isso é muito bom. Isso é muito bom. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia. Irmãos, apenas para que ninguém fique perdido aí. Mas o que é isso? Jesus, sumo sacerdote? Não estou entendendo, né? Sumo sacerdote era aquele que era o único sacerdote que no Velho Testamento ele podia entrar no Santo dos Santos, aonde ficava a arca, e ele entrava ali para falar com Deus. Não tem mais sumo sacerdote. Por quê? Porque tem aquela pessoa sumo sacerdote, né? Tem o sumo sacerdote Jesus. Ah, ele era sumo sacerdote? Não, irmãos. É porque Jesus, ele é o nosso mediador. Sumo sacerdote era o mediador de Deus para com o homem. Tudo bem? Então, agora não é mais um ser humano, né? É o nosso Senhor. Ele assume essa posição. Você vai lá, também Timóteo confirma isso. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Tá certo? Tudo bem, irmãos? Então tá. Mas esse texto é interessante, porque ele fala então que Jesus é o nosso mediador, e lá ele vem assim, fala assim: aproximemo-nos do trono da graça. É um movimento meu e seu, não é um movimento de Deus, é um movimento meu e seu. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. E eu queria falar sobre isso hoje. Aproximação. Irmãos,
eu sei que aqui está cheio de gente que é cristão. Várias pessoas aqui acreditam em Deus. Várias pessoas têm experiência com Deus. Quer ver? Cadê o nosso irmão que quer dar o testemunho? Vem cá. Ele faz parte da pregação. Vem cá. Eu ainda não vou deixar ele pregar, né? Mas faz parte da pregação. Chega aqui, meu, sobe aí. Os irmãos, paz esteja convosco. A benção que eu quero contar, 2019 eu estava na prefeitura. Aí meu contrato acabou. Só que aí eu fiz a prova, estava esperando em Deus, tá entendendo? Esperando. E antes de acontecer, e eu pago aluguel, tá entendendo? E esperando em Deus, aí eu, antes de acontecer, antes de terminar o culto, pedi para Marlene orar para mim. E cheguei no pastor orar também, sabendo que é. Aí, graças a Deus, essa semana eu fui chamado para trabalhar na prefeitura. Aí eu quero agradecer o pastor, a Marlene, e o pessoal da tribo também, eu quero agradecer eles. Obrigado, senhor. Fica aqui um pouquinho. Olha só. Ele está assim porque é a primeira de muitas oportunidades dele falar no microfone, ou não? Benção. Então, olha lá. Ele estava passando por uma situação difícil. Né? Por quê? Pessoa desempregada que depende disso. Quem sabe o que é, né? Não precisa falar. Então ele veio compartilhando, conversou com Marlene, né, com o pessoal do AME e em oração, né? O que ele estava fazendo? Colocando a confiança em, aproximando do trono da, ao texto, trono da graça, né? Ele exercitou isso, colocou a confiança e aí ele teve que esperar. Na espera, a gente vai vendo o quanto que cada um confia. Uns roem unha, uns começam a tomar ansiolítico, né? Outros descansam, outros começam a brigar em casa, de tudo, né? Mas foi um tempo que ele teve que esperar, e aí Deus abriu as portas. E lógico, irmãos, uma coisa é você ser contratado na prefeitura, outra coisa é você ser concursado, né? É sempre, qualquer pessoa gostaria muito de ter assim a estabilidade, né? Estabilidade financeira. Mas ele está aprendendo que acima da estabilidade financeira é a confiança no Senhor, que o Senhor abre as portas, né, querido? Glória a Deus por isso. Que isso, meu irmão. Né? Deus abençoe. Eu fiquei muito feliz, né? Porque às vezes a gente busca tantas coisas, né, irmãos? A gente almeja tantas coisas. E foi a única vez que eu vi ele me pedir alguma coisa. Orar por essa oportunidade, né? Para alguns, talvez tão pouco, né? Mas eu vou falar para você. Deus te ama, né, meu irmão? Tá vendo, né? Glória a Deus. Isso aí. Agora é só sorriso, olha lá. Amém. Então, irmãos, eu queria trazer um pouco do que Deus começou a mostrar ontem, falar ontem lá em Poços de Caldas. Tem muito a ver com a nossa vida e com o momento da igreja. Irmãos, aqui é uma palavra linda, é gostoso, né? Ouvir a palavra do Senhor. É muito bom ouvir a palavra do Senhor. Mas o quanto que essa palavra, por exemplo, começa a mexer com você. O quanto que ela começa a entrar, por exemplo,
ela confronta você no seu dia a dia, quanto que ela confronta na sua questão da sua vida de oração. Se é chegar ao trono da graça, então é parar e ir até o Senhor. E quanto que isso mexe com você, que faz você talvez avaliar, será que eu estou buscando realmente ou não estou? Então, irmãos, eu tenho visto muito assim, todos nós temos expectativas. Nós temos falado de um avivamento, irmãos, que não é coisa do pastor Maurício. Eu não sei se você ouve outras pessoas por aí, e eu não me importo com isso, né? Eu acho que ouvir demais também tem que saber discernir bem, né? Porque senão você se enrola todo. Mas a questão é de confiança. Quando fala-se de avivamento, mesmo que você não pense em avivamento, mas que você entenda o sentido de que nós estamos caminhando para o final dos tempos, e o Senhor está voltando, e você olha para a sua vida, olha no espelho, você com você mesmo, olha a igreja, e você fala assim: meu Deus, mas o que a palavra diz e o que eu vejo não condiz. Então o que vai acontecer? Deus precisa fazer algo. Por quê? Porque o homem não consegue por si só. E Deus disse profeticamente, né, na palavra, Ele disse que Ele ia adornar a sua noiva. Ele ia adornar a sua noiva. Então, a gente olha e não vê a noiva adornada. Figuramente, às vezes olha assim: meu Deus, a tua noiva está meio descabelada, né? Parece que algum carro passou do lado dela e jogou barro nas vestes dela, está meio suja. Mas essa fala é uma fala que vem lá do Velho Testamento, quando as pessoas achavam que Deus não ia mais operar no meio do seu povo, pelo pecado do povo, pela frieza do coração do povo. Deus vinha e mostrava que essas coisas não dependem, não existe nada que acorrente Deus, irmãos, não existe nada que impeça Deus de agir. Não existe nada que possa impedir a decisão de Deus de achar uma pessoa que está muito longe dele, e ele fala assim: eu vou resgatar ele. E se ele falar, meu irmão, já era. Pode levantar a muralha que quiser, pode pode juntar a legião de demônios, vai cair tudo por terra. Por quê? Porque Ele é o Senhor de toda a criação. Toda a criação se dobra diante dele. Então, irmãos, mas eu tenho que olhar para mim, porque eu vou ter que dar conta da minha vida, concorda, irmãos? Eu e você temos que olhar no espelho e falar assim: Senhor, não está bom, não condiz com a tua palavra. Mas essas coisas, elas foram se perdendo no percurso de uns 30 anos para cá. Foi se perdendo. As pessoas oravam. Quando eu falava assim: vamos para uma reunião de oração, irmãos, era no mínimo, reuniãozinha é 4 horas, no mínimo. Vigília era de 6 a 8 horas de oração. 10 horas da noite entrava em oração, 6 horas da manhã o sol estava levantando, a gente estava alguns indo para a faculdade, outros indo para o trabalho, passava em casa, tomava chuveirada e tchau. Uma alegria, uma satisfação, pleno, cheio da presença de Deus. Que sono! Não tinha nada disso. E as coisas foram se perdendo. Hoje nós marcamos uma vigília, 2 horas, pessoas sentando. Não consegue ficar em pé 2 horas. A gente ficava 8. Dói perna, dói. Mas eu não quero perder nada. A questão é: não quero perder nada, né? E tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, não é para jogar culpa em você, não é para dizer que você é um crente de Araque, nada disso, mas para dizer, irmãos, que Deus sabe da condição que você está,
Deus está aqui nesta noite, irmão, para dizer que Ele está próximo de você, Ele sabe da condição que você está, Ele sabe que você muitas vezes procura fingir que está tudo bem, porque você não sabe nem como voltar ao caminho que era para estar. E porque não sabe, fica ali, né? Pois nós estamos num novo tempo, é o mundo de hoje, é a globalização, aquele discurso comum para todo mundo, muitas vezes para justificar, na verdade, uma coisa: eu quero ver a presença de Deus na sua vida, você é uma testemunha viva sobre a terra. Me mostra com a tua vida que Deus é real. Estou falando para você. Me mostra na tua vida que Deus é real. Se você for para a África, em lugares mais ermos, né? Essa é a tônica da fala de qualquer aldeia. Está lá, eles cultuam vários deuses. Aí você vem lá todo, né, dizendo que existe só um Deus, tal. Eles vão, dependendo de como você falar, eles vão te receber com a educação que eles têm e vão falar assim: ah, é? E você fala: é. E então me mostra. Aí o que você faz? Não, me mostra. Você diz que o teu Deus é real. Eu mostro lá. Eu mostro que os meus deuses são reais. Vem participar de uma cerimônia tal dia, à noite. Nós vamos fazer uma fogueira. Caso verídico. Nós vamos fazer uma fogueira. E vamos invocar os nossos deuses. E 2 sacerdotisas vão dançar para eles. E vocês vão ver o que os nossos deuses fazem. 2 missionários foram e se prepararam, né? Orar, vai ser tremendo, né? Começou a cerimônia e as mulheres dançavam em volta da fogueira, e tal, e os missionários orando, nada acontecendo, daqui a pouco as sacerdotisas começam a sair do chão, vão para cima da fogueira e ficam flutuando em cima da fogueira. Isso é relato deles. Aí veio, tipo um pajé, sei lá, não sei como é que fala lá. Veio o líder lá e falou o seguinte, líder religioso: o seu faz igual? E eles orando, nada acontecendo. Ei, onde está o nosso Deus? Nada acontecendo. Ei, o meu Deus é o seu Deus? Onde está o nosso Deus? E aí, passando vergonha, sendo envergonhados, deuses malignos rindo da cara deles e também de Deus, né? Até que um deles, talvez um pouco mais crente, mais confiante, começou a se irritar com aquilo, se irritar, e falou assim: eu não sei o que o meu Deus pode fazer, mas eu sei que Ele vai estar neste lugar agora, porque eu vou invocar o nome dEle. E deu um grito de clamor a Deus: Deus, se mostra presente para esse povo. As duas caíram no meio da fogueira. E detalhe, não se queimaram. Tiraram lá elas do fogo. E aí diz que aquela aldeia, aquele grupinho ali, naquela noite, o líder mandou parar tudo e falou assim: pode falar do seu Deus. Várias pessoas se converteram. Acho que uma das coisas que tem acontecido hoje é assim, irmãos. Adora o Senhor, né? Adora o Senhor. Aí tem vontade de levantar as mãos para cima. Ai,
Que coisa boba, né? O que é isso? É teatro? Levantar a mão? Eu não preciso levantar a mão para adorar o Senhor. Não, você não precisa, mas você pode levantar. Você pode se expressar. Estão entendendo, irmãos? Mas às vezes ficamos ali travados, né? Por quê? Porque eu fico constrangido. O que o outro vai pensar? Né? Parece que eu sou um tolo, parece que eu sou um fanático. Não vai mudar em nada se eu levantar a mão. Não vai mudar em nada se eu enfiar a mão no bolso. Não vai mudar em nada se eu ficar sentado. Não vai mudar em nada se eu ficar em pé. Você está me dizendo o seguinte, que então Deus não está aqui. Não muda em nada. É a influência das pessoas, é o que os outros vão pensar. Mas eu vim para adorar a Deus. Eu não vim para os outros, eu vim para adorar a Deus. E se você se jogar no chão, que ridículo. Pois é, esse é carnal. E o adorador está no chão. Está entendendo? Porque o crítico, geralmente é o travado. O travado não consegue, e quando o outro consegue, incomoda ele. Porque ele queria conseguir fazer, mas ele não consegue. Por quê? Porque está mais preocupado com o que os outros vão pensar do que o que Deus pensa a respeito. Irmãos, nós precisamos mudar o foco da adoração. Adoração, Cristo é o centro. Não são as pessoas, não é a roupa, não é a estrutura da igreja. Isso aqui traz conforto para nós, mas se isso acabar, irmão, continuamos adorando o Senhor. Está entendendo? Mas se você não põe na tua cabeça, enfiado dentro da tua cabeça, que Efésios diz, capacete da salvação tem que estar lá, capacete da salvação, você tem que entender, eu fui salvo, irmão, isso tem que ter muita gratidão, porque a condenação é eterna, a salvação é eterna, morreu sem Cristo, é para sempre, é forever. Estão entendendo? Então, eu entro aqui, você tem que rachar a vontade de adorar o Senhor. Tem que adorar. Pastor, mas você está dizendo que tem que sair pulando. Não estou dizendo nada que você tem que pular ou fazer. Mas o que acontece, irmãos, é aonde que está a sua mente. É isso que Deus mostra nessa noite. É o receio, preocupação. Sabe, quando a gente tem uma expectativa, alguém promete uma coisa, e você fica ali um tempão, naquela expectativa, naquela empolgação, que aquilo vai acontecer, que aquele emprego vai sair, que aquela vaga vai sair, que o teu aumento vai sair. O patrão disse, não, patrão, o patrão sabe da minha produtividade, e aí de repente o ano acaba e nada. Aí você tem expectativa no governo, você votou no governo, né? Você votou neles, e aí eles falaram tanto de coisa para você, tudo conversa, mais uma frustração. Aí o discurso é assim, quer ver do frustrado? Vou anular, agora eu só anulo o voto, voto em ninguém. É o cara que não acredita em mais nada, né? Não estou querendo te orientar nas próprias eleições não, viu, irmão? É só para você entender. A gente é bombardeado, irmãos, com muitas situações de frustração. Começa lá quando criança, irmão. Quando criança, você já acorda, já leva um na bunda. Já dá um presta atenção lá, dá um começo. Não é assim? Com raras exceções, faz uma massagenzinha ali nas costas, né? Tem outros que flexionam ali as costas, o neném, pá, e dá aquele chorinho e mete o aspiradorzinho, pronto, né? Beleza. Mas muitos levam mesmo, né? Aí o que acontece? Pai, você vem me buscar. Pai, você vem me buscar. Não foi. Chora. Aí a criança vai ficando insegura, né? Vai ficando insegura.
O pai começa a se arrumar, a mãe começa a se arrumar. Onde você vai? Não, eu não quero que você vá. Aí você vê aquelas crianças que choram quando o pai e a mãe saem. Por que chora? Porque ele acha que não vai voltar. Ué, mas o pai não disse que ele vai voltar? Disse, mas ele não acredita. Conhece ou não conhece gente assim? Aí você fala assim, eu era um desses. Tá certo? A gente tem expectativas em relação a Deus. Na verdade, Deus nos fez seres que sonham, desejam, têm expectativas. Agora ouça bem, irmãos. Nós estamos numa vida que a palavra de Deus só diz que isso ia acontecer. Você ia se frustrar. A palavra de Deus fala disso, mas disse: olhai somente para um. Só existe um que não sofre variação. Esse é o Senhor. Nele você pode confiar, né? Isso está em Salmos, isso você vê em Provérbios, você vê em vários textos, no Evangelho você vê isso. Então, irmãos, essa noite é o seguinte: você precisa dar um passo de novo de fé. Você precisa deixar de novo a sua vida ser conduzida por Deus. Você tem que deixar, de fato, a palavra de Deus entrar dentro de você. E você fala assim, mas isso está muito longe. E você tem que falar assim, está longe, mas vai acontecer, porque é a palavra de Deus é o testamento que foi aberto, e eu sou herdeiro de todas as promessas de Deus. Então é para mim. E você tem que alinhar a sua vida naquela direção. Por quê? Porque eu passo a crer. Então, se eu creio, eu vou naquela direção. Se eu não creio, eu não vou. E aí eu perco. Estão entendendo? Decepção dói muito, irmãos. Decepção, ingratidão, tudo isso dói muito. Mas, na palavra, a Bíblia é a revelação do seu Deus. Não é de um homem. É do seu Deus. Irmãos, é de Deus. E a gente fica, parece que, lidando com ele como se fosse uma pessoa qualquer, cheio de falhas, não vai cumprir, ele exagerou, prometeu demais, não vai dar conta. É igual o político, falou demais, tanta promessa, ixi, vai acabar o mandato, não fez metade. O mandato de Deus não acaba, irmão. Ele tem tempo para fazer. Aí quando você fala assim, mas minha vida, você não está nas mãos do Senhor? Tua vida vai ser eterna, fião. Você morre aqui, só muda de endereço. Não é? Mudou de endereço. E vai continuar cumprindo lá. Mas, a dúvida, irmãos, quando você tem dúvida em algo, aí eu vou fazer um paralelo com o esporte, né? Com o esporte. Eu já falei isso uma vez, falo de novo. As pessoas, eu fui uma época, fiz esporte, fui atleta numa categoria lá, e as pessoas falavam assim, Maurício, a gente montando o barco, vindo aquele vento pesado, aí o povo já com receio de entrar na água e virar barco, quebrar barco, e a gente montando, aí vinha um e falava assim, Maurício, está animado? Eu falei, vamos embora, né? Importante é competir. Isso é para você, meu caro. Eu entro na água para ganhar. Eu não entro para competir. Mas o que muda? Irmãos, quando você coloca a possibilidade de algo não acontecer, você não se dedica. Agora, quando aquela é a sua verdade, não existe outra, você está inteiro naquilo. Inteiro. Toda a sua vida, todo o seu gás, toda a sua disposição, é corpo, alma e espírito. E aí Deus fala, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de
todo. E a gente não põe tudo nisso. Vou fazer uma reunião de oração. O que eu faço? 1 hora já está bocejando. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas isso só acontece porque não tem crença, não tem eu creio. Irmãos, reunião de oração tem que ser assim, eu só saio daqui com uma resposta. Aí você fica em silêncio. Deus não está num lugar, me fala, Ele está. Deus está no lugar. Eu falo com Ele, Ele me ouve, Ele me ama. E eu falo, Deus, eu não aguento, eu vou explodir, fala alguma coisa. E Ele não vai falar, duvido. Pelo menos Ele vai olhar para aquele bem ansioso. Você pediu para eu falar, pedi, Deus, espera. Matou de vez, né? Então, irmãos, Deus, Ele se faz presente. Quantas vezes eu fui em reunião de oração e eu não fui, na verdade, quase todas as reuniões que eu vou até hoje, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma causa, eu tenho uma dúvida, alguma coisa. Mas, irmãos, quantas vezes eu fui em reunião de oração e não veio uma palavra de revelação para mim, mas quando eu vi Deus fazendo isso e aquilo na vida de uma pessoa, aquilo era a resposta de Deus para mim. Não específica, mas eu falava assim, entendi, Deus. Entendi. Meu momento é esperar. E o Senhor está cuidando dos seus. Como o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida dos seus. Amém, Senhor. Eu aguardo a resposta. Estão entendendo, irmãos? Nós deixamos de apresentar causas para Deus, como, por exemplo, uma ideia de mudar de trabalho, uma ideia de abrir um novo negócio, um problema de relacionamento dentro de casa, um problema com o filho, né? Um problema com o filho, meu filho não está dormindo, meu irmão, põe a mão na cabeça dele e ora, e manda o capeta embora. Pastor, e se não for espiritual? E se for o ambiente da casa que está meio perturbado? Então, aí você ora pelo seu filho e você ora pela casa. Quem sabe Deus, nessa oração, te fala, ei, vai lá pedir perdão para sua mulher, vai lá pedir perdão para o seu marido, porque vocês estão batendo boca demais e o teu filho está ficando agitado. Mas de qualquer jeito, Deus se faz presente. Irmãos, isso tem que ser o dia a dia, meu e seu. Está na Bíblia, não está na Bíblia? Está na Bíblia. Pessoas que não tinham Deus neles, que Deus estava fora e se manifestava absurdamente para eles. Na era da graça, Deus em nós, né? Se manifestando através dos apóstolos. Aí você fala assim, pastor, mas eram os apóstolos. Irmãos, para com isso. Quando Jesus está subindo aos céus, depois da crucificação, já ressurreto, ele encontra 500 discípulos aproximadamente, e ele fala assim, vão para Jerusalém e espere a promessa. Passa aproximadamente uns 40 dias, ele fala para 500 irem para Jerusalém e esperar. Meu Deus, roendo unha, todo mundo roendo unha. Não, eles estavam, se você ler o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá, falando assim, e todos os dias eles perseveravam em oração, eles se encontravam no lugar e ficavam orando. Todos os dias isso acontecia. Só que depois dessa palavra, vem assim, estava ali a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus e tal, foi falando quem mais estava lá, e diz assim, 120 pessoas. Ei,
era 500, virou 120. O que quer dizer? Que 380? 380 não deram conta, foram embora. Só que depois disso, você vê no capítulo 2, de repente, vem um vento como línguas de fogo, vem sobre cada um deles. Cada um deles foram cheios do Espírito Santo e tiveram uma experiência tremenda ali com Deus. Tá? Essa é uma. Outro ponto, Pedro. Se você continuar lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver Pedrão indo na hora da boia, na hora da comida. Ele aparece num lugar para comer. E aí, o bifinho ainda estava sendo fritinho para ficar bem quentinho, acebolado, aquele arroz branquinho, né? Oh, Jesus! E aí, ele não deu conta, eu tenho que sair desse lugar. E ele sobe no alto da casa, porque o lugar ali é um lugar quente, então tinha sempre uma laje superior que as pessoas usavam para ficar na parte superior da casa. E ele sobe, a palavra de Deus diz que ele vai orar na hora do almoço. Imagina, é um homem de oração, né? Porque com cheirinho de bife batendo, cara, concentração, né? Agora o que aconteceu? Olha o texto que diz: quando Pedro vai lá em cima na hora do almoço orar, esperando o almoço, ele não estava fazendo jejum não, irmão. Olha, experiência com Deus não é que tem que ter uma leva de jejum. Nossa, pastor, eu preciso fazer muito jejum porque eu não estou tendo experiência com Deus. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Agora o que aconteceu com Pedro? Ele cai em êxtase. O que é isso? Ele começa a rir que nem bobo? Não. Ele cai e entra num profundo espiritual com Deus e começa a ter revelações ali. Por que eu estou trazendo isso? Meu irmão, nós estamos num tempo que a igreja acredita num monte de coisa que Deus pode fazer, mas não tem experiência com quase nada. Nada. Aí você lê na palavra de Deus e começa a virar historinha. Irmão, o que está escrito é verdade. A verdade que revela para você é uma palavra rema para você. Você lê a palavra, você tem que ver, eu não vivo isso. Vai buscar. Vai buscar. Ajusta a tua vida. Deus espera um povo que se levante, irmãos, cheio da palavra e cheio da unção de Deus. Agora, quem tem sede vai na fonte. Não é a fonte que corre atrás de você, não. É você que vai na fonte. A fonte está ali. Todo mundo sabe onde está. O que eu tenho que fazer? Eu tenho sede. Então, vai na fonte. O que está acontecendo é que eu tenho sede e fico parado. Eu tenho sede, estou parado. Estou desidratando. Tenho sede, estou desidratando. Ei, gente, estou desidratando. Gui, estou desidratando. Irmãos, Deus anseia que você aprenda a entrar no mundo espiritual. Você é um cristão, né? Muitos hoje estão assim, cristãos formais, sei lá como é que eu poderia chamar isso. É uma pessoa que tem roupagem, é cristão, não estou dizendo que não seja. Mas, irmãos, aí fora precisa de sinais e maravilhas de Deus. Quando você falar, você vai mudar. Eu não acredito, nós vamos orar. E aí você ora, e Deus fala, e Deus cura, e Deus liberta. Marcos capítulo 16 diz que o que? Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Se tocar em alguma coisa mortífera, se alguma coisa mortífera picar, né? Não fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pastor, eu já fiz isso, não aconteceu. Você continuou fazendo? Não. Por isso que não tem nada aí. Não tem nada aí. Não, tem sim, irmão. O Espírito de Deus habita em você. O que você precisa fazer? Deixa isso acontecer.
Como é que é isso, pastor? Deixar acontecer é crer ao ponto de eu oro uma, oro duas, oro três, oro quatro, eu creio, até começar a acontecer, porque a hora que começar a acontecer, aí você se lança mais. Você parou de orar por resfriado, agora você começa a orar por unha encravada, e daqui a pouco por úlcera, e daí vai por outra coisa, e aí quando você vê uma pessoa com problema espiritual, você não vai bater um fio, pastor, precisamos fazer um dia de jejum, porque o negócio ali está feio. Você não vai fazer isso, porque se você fizer, eu falei, meu irmão, o negócio é contigo, vai lá e resolve. Os pastores do decorrer do tempo começaram ou assim vai descer e achar que eles é que resolvem essas coisas, quando a palavra de Deus diz, o Senhor distribui os dons à igreja. Irmão, libertação não é dom de libertação que um tem, outro não tem. Não, isso faz parte da tua vida como cristão, qualquer um. Você é luz, o outro é trevas, né? Tem trevas lá, vai sair. Por quê? Porque tem luz em mim, vai sair. Estão entendendo? Isso é o seu dia a dia, e eu vou dizer para você, isso não é pesado, isso é alegria. Na verdade, o fardo vai sair de você. A crítica, aquela acusação de que você tem um Deus fraco, teu Deus não resolve nada, você resolve sim. Anda comigo e você vai ver. Mas não tem coragem para fazer isso. Por quê? Porque você mesmo e outros olham no espelho, olham para trás da sua vida, não tem nada diferente da vida de quem está no mundo, a não ser que eu tenha uma vida correta. Irmãos, vida correta é parte de um testemunho de um cristão. Não é o testemunho de um cristão. É parte. Quando alguém fala mal do Senhor, tem gente que fica calada. Meu irmão, você vai prestar conta para Deus disso, viu? Vai prestar. Romanos diz, convém agradar a Deus e não aos homens. Aí fica lá, tentando livrar o emprego, e aí fica lá, crente 007, agente secreto, ninguém sabe. Aí o que acontece? Você vai prestar conta, irmão. A tua vergonha já está estabelecida, porque quando você chega em casa, você foi afrontado e se calou. A vergonha já está dentro de você, o abatimento está entrando na sua alma, aí você começa a ficar irritado, insatisfeito. Por quê? Porque você está envergonhado, e tem gente pisando na tua cabeça e você não está vendo. Chama-se Satanás, está gargalhando da tua cara, esfregando o pé na tua cabeça como um capacho, né? Ah lá, aí vai lá, Deus, ah lá, você morreu por ele, né, Jesus? Olha lá, olha o que você fez por ele. Ele não tem coragem, ele tem medo de perder o emprego, ele não acredita que você é que abre porta, Jesus. Ele acredita que é tudo na força dele. Aí vai lá. Minha vida não. Minha vida não. Pode falar, vai ouvir. Vai ouvir. Vai ouvir com muito amor, mas com uma palavra com força. Estão entendendo, irmãos? Mas não acontece porque você precisa voltar. Volta ao primeiro amor, meu irmão. Porque a alegria está ali. A alegria está ali. A sua alegria está ali. As suas conquistas estão ali. Aquele que anda com o Senhor não tem falta de nada. Mas não é, eu sou crente, andar com o Senhor é andar todos os dias com Deus. Aquele que anda com o Senhor não tem falta de nada. Aquele que anda com o Senhor, armadilhas são preparadas para ele, mas ele não pisa nelas. Por quê? Porque ele tem o discernimento de Deus, ele tem a revelação de Deus, ele tem a palavra de Deus. Então como que ele vai cair? Não, pode cair? Pode. Caiu, levanta. Levanta o quê? Uma semana, um ano para levantar? Não, caiu aquele cara que tem a maior vergonha de todo mundo tá vendo, né? Já viu? O mais engraçado é quando a pessoa cai. O mais engraçado é quando ela levanta igual um jato, né? Caiu e já... E dá uma olhadinha assim para ver se alguém assistiu a cena.
Ouça isso. O amor de Deus é real pela nossa vida, irmãos. Mas você tem que sentir isso. Se você não sente, você tem que ir lá na presença dele, lembra? Se achegue ao trono da graça, abre o seu coração, Senhor, fala comigo. Senhor, minha vida está muito empobrecida espiritualmente, eu não consigo ouvir tua voz, eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo, eu sei que pela Bíblia aqui está, mas eu não sinto. Quantos irmãos aqui vêm e falam assim: pastor, parece que minha oração não passa do teto. Irmão, Jesus amado, né? Precisa mudar isso, irmãos, porque depende a sua vida. A sua vida está em jogo, a sua alegria, a sua paz, o plano de Deus na sua vida está tudo aí. E terminando lá em Poços, os irmãos jovens, né? Eles começaram a reconhecer isso. Foram reconhecendo, chorando por causa disso. Irmão, Deus, você quer ver o coração de Deus ser mexido, é encontrar um coração quebrantado. Ixi. Aí Deus olha para aquela pessoa e pega aquela pessoa e ministra a vida da pessoa e vai. Então entendam bem, irmãos. Nós não estamos querendo estipular aqui uma liturgia nova de culto, não é isso. É muito mais profundo que isso. Ele te libertou, meu irmão. Você está livre. Mas entenda, você está livre, mas tem coisas que podem estar te acorrentando. Não aceite isso mais. Não aceite isso mais. Você se achega ao trono da graça, você tem esse direito, porque Jesus morreu por você, o véu do santuário está rasgado, não tem o homem sumo sacerdote, tem Jesus Cristo como sumo sacerdote. Você pode entrar, na verdade, no Santo dos Santos, você pode então falar com Deus. Busque isso, não tem problema. O problema é permanecer na mesma condição, tendo acesso esses são os maiores tesouros do reino, poder andar com a majestade. Súdito não anda com majestade, mas no reino de Deus anda. Quem crê, anda. Quem não crê, fica de longe. Mas ele vai, quantas coisas Deus tem feito na sua vida, sinalizando: vem para perto, vem mais para perto, vem mais aqui, fica mais comigo, pode chegar. Irmãos, um dia você vai experimentar o que eu já experimentei e outros aqui experimentaram. Quando você for fazer o seu devocional, você se curvar ali, eu gosto de fazer isso. Um momento de se ajoelhar, colocar o rosto em terra e falar assim: Senhor, eu não quero falar nada, eu só quero sentir a tua presença. Fica aqui comigo. Ai, parece um silêncio, né? Mas é um silêncio de palavras, mas uma intensidade de presença. Mas aí você fala assim: mas qual que é a resposta que você teve quando você foi num lugar, fez isso? Não é resposta. Não tem resposta. Tem presença. A presença basta. As dúvidas vão embora. Insegurança, como? Deus está ali. Não tem insegurança. Estão entendendo, irmãos? Existe isso. Mas esse sistema do mundo te leva para longe disso. Então, se você acreditar, você volta. Se você não acreditar, você deixa esse mundo te conduzir. E a tua vida vai desse jeito. Mas o Senhor está movendo, está tocando, está incomodando corações aqui em vários lugares. Insatisfação está crescendo. E se está crescendo, irmão, pode acreditar, o Espírito de Deus está mexendo em você mesmo. Viu? Essa insatisfação para que você, eu não aguento mais, e
Tome posição, vai na fonte, vai na fonte, vai na fonte. A fonte não está seca, vai na fonte, tem água lá, vai na fonte. Amém? Vamos orar? No decorrer dos anos, algumas coisas realmente são importantes, doutrinariamente falando, mas eu vejo as discussões tão bestas. Perde ou não perde salvação? Uma vez filho, filho para sempre, deixa de ser filho. Fez aliança, a aliança foi quebrada, e aí vai. Isso tudo é quando a pessoa tem um tempo para ficar pensando nisso e não vivendo com Deus. Irmãos, viva com Deus. Feche um pouquinho seus olhos. Fala com Deus aí. Será que você é uma dessas pessoas que está precisando? Deus, eu quero equilíbrio na minha vida, eu quero palavra e conhecimento, experiência. Eu quero palavra e poder do Senhor. Eu quero palavra e experiência. A tua palavra me fala do mundo espiritual. A tua palavra me fala do reino. Senhor, eu quero um reino manifesto na minha vida de uma forma visível. Eu quero isso, Pai, porque o Senhor disse que eu seria testemunha do Senhor. Não testemunha de uma pessoa que melhorou a vida porque foi para dentro de uma igreja. Não, muito mais do que isso. Testemunha é dizer, eu vejo que Cristo realmente ressuscitou. Eu creio que existe um Deus sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu te louvo pela tua presença aqui, Pai. Eu te louvo pela tua presença na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu te louvo porque o Senhor vem a este lugar para receber a nossa adoração. E porque o Senhor também ministra sobre a nossa vida, Pai. Porque nós precisamos, nós carecemos todos os dias de direção, de uma palavra de direção, de uma palavra de renovo sobre a nossa vida. Mas em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque isso é real. É real, Deus. O medo de se frustrar, o medo de se decepcionar, tem feito eu buscar durante um tempo e depois parar. Depois sou incentivado novamente, busco um tempo e quando as coisas não acontecem eu paro. Mas em nome de Jesus, a minha vida agora, Senhor, eu quero que ela se alinhe com aquilo que o Senhor diz. Senhor, em nome de Jesus, vem Espírito de Deus, vem sobre a minha vida, vem sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai, que estão preenchendo a sua vida com tantas coisas que este mundo pode oferecer, porque não conseguem encontrar mais valor em gastar esse tempo na tua presença. Parece que não acontece nada e as coisas do mundo acontecem. Deus, que isso seja quebrado na nossa vida. Isso é obra do Senhor, não é obra de homem, é o Senhor que tem que fazer, Pai. Mas venha ao encontro de cada um, dispensa, Deus, uma porção de fé em cada um, Deus, para começar a buscar, a se levantar de onde está e buscar o Senhor, porque está faltando, Pai. Falta isso. A tua palavra diz: todo aquele que busca encontra, o que pede recebe, o que bate a porta se abre. Deus, o Senhor falou isso sobre a terra quando o Senhor esteve no meio dos homens, Senhor, em carne. O Senhor disse isso e o Senhor não mente, Pai. Aleluia. Senhor, a tua palavra diz que haverá um tempo, Senhor, que as pessoas vão dizer que ali vai o povo abençoado do Senhor. Isso significa, Deus, que será visível. Para aqueles que não creem, será visível. A nossa vida se tornará realmente testemunha viva do Senhor. Eu te peço, Pai, que nesta noite o Senhor traga um renovo sobre muitos que estão aqui. Muitos que desistiram, Senhor. Muitos que desistiram de orar profundamente, que desistiram de orar todos os dias,
que não acreditam que orar o dia inteiro, estar na tua presença o dia inteiro muda alguma coisa. Senhor, socorre esses. Socorre porque estão perecendo na sua vida espiritual. Hoje nós vivemos uma nova realidade, nós vivemos a realidade do mundo natural e do mundo espiritual. E nós temos acesso à presença do Senhor, aquele que pode todas as coisas e é Senhor sobre todas as coisas. Senhor, isso é para fazer grande diferença na nossa vida. Que seja diferença na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que isso traga uma nova disposição de mente e de coração, Pai. Para que, Senhor, eles creiam e queiram viver para louvor e glória do Teu santo nome. Que assim seja em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus!